Hoje a gente está fechando a nossa série Que País é Esse? A gente teve no primeiro domingo o Larry, o Lawrence, né, que veio aqui compartilhar com a gente. E nos outros 2 domingos a gente tratou com o Winston sobre assuntos de cidadania. E que domingos especiais, assim. Eu comentei com o Magno no domingo passado do meu desconforto mesmo, assim, eu saí daqui, sabe, tipo, ai, quanta coisa que eu tenho que consertar, quanta coisa eu tenho que cuidar, eu tenho que mudar. E eu amo quando as séries fazem isso comigo primeiro, né? Eu acredito que aqui na CV a gente tem oportunidade de refletir, de ser confrontado, mas também de responder de forma diferente. E hoje é o nosso último domingo dessa série, e a gente vai tratar sobre cidadania, né? Sobre agentes do reino, pessoas que agem em nome do reino. No primeiro domingo a gente ouviu do Lawrence uma palestra muito contextualizada e explicativa acerca de esferas de autoridade. De forma que o Larry fez a gente entender, do Gênesis até os Evangelhos, a importância de nós reconhecermos a autoridade. De entender que no universo existe uma ordem, existe uma pirâmide. E é curioso que a gente é tentado a ouvir uma verdade como essa e tratar como se isso não tivesse nada a ver comigo. Mas a minha submissão a Cristo, ela só faz sentido se eu entendo quem manda aqui. Se eu entendo quem é quem, se eu entendo quem é que tem o cajado. E às vezes a gente é tentado a acreditar que algum guru religioso empoderou esse Deus para que ele estivesse na cadeira que ele está. Mas Deus, ele está na cadeira de CEO, de presidente, do cargo máximo, desde o início. Ele é por default, assim, ele criou, ele é quem manda, ele é que é o dono, não tem outro. Então, não é uma coisa manufaturada, mas é uma coisa de essência, de verdade. E só a gente entendendo que ele manda e que as regras são dele, que a autoridade, seja sobre uma planta, ou seja sobre os mares, ou seja sobre a minha vida, vem dele. Então, essa palestra do Larry, se você não assistiu o primeiro domingo, vai lá no YouTube, tem um canal Semi-Viva, assista. Eu acredito que muito do caos que a gente vive hoje é porque a gente não entende o que é a autoridade. E nós não reconhecemos autoridade alguma sobre a nossa vida. E isso é caos. Eu definiria como caos. Nos domingos seguintes, o Winston inspirou a gente com verdades acerca de reconciliação com Cristo, em Deus, assim. E como esse poder dessa salvação, ele é em carne, ele é agora. Ele não é só para que nós moremos no céu, ou só para o porvir, porque um dia tudo isso vai passar e eu vou finalmente alcançar esse lugar de glória e de descanso. Mas Jesus, ele traz o reino. É como se no Espírito Santo que habita na gente, ele restituísse, ele fizesse novo muita coisa. E a gente precisa começar a colocar o reino hoje, a salvação hoje, as mudanças hoje. Domingo passado, eu fiz uma oração muito séria dentro desse lugar aqui. Quem estava aqui domingo passado? Muita gente não estava, vale a pena ver a palestra. Muitos de nós já colocamos Jesus no lugar dele, assim, de Senhor da nossa vida. Mas muitos de nós não submetemos a nossa vida a ele hoje. A gente submeteu a nossa eternidade a Cristo. Você entende a diferença? Faz assim, se você entende. Entendeu? A gente pensa que, eu vou submeter o meu futuro, aquela glória, aquele porvir a Deus, mas o meu casamento não, mas o meu trabalho não, mas as minhas escolhas não, mas o meu copo não, mas meus bens não. Nada de hoje não interessa para Jesus. Hoje é só graça, então eu posso fazer o que eu quiser debaixo dessa graça e deixar o porvir, porque já está assegurado, ainda bem que eu vou morar no céu. E domingo passado eu fiquei de pé ali e eu falei, Senhor, eu quero colocar tudo hoje
Eu estou com pouco dinheiro na carteira, mas o dinheiro que eu tenho, eu quero colocar para o Senhor me dizer o que eu tenho que fazer com ele. O meu casamento, eu preciso que o Senhor faça o que o Senhor quiser com ele. Senhor, a minha profissão... Gente, eu sou missionária. A pista está salgada, está muito difícil trabalhar para Deus hoje em dia. E eu falei, Deus, o que o Senhor quiser, eu submeto ao Senhor. E como isso é importante. E hoje a gente vai falar sobre cidadania. A gente vai falar sobre como é que essa realidade de salvação, ela se aplica na nossa sociedade. O que isso tem a ver com o outro? O que é o meu papel, então, já que tudo que é meu vem dele, tudo que eu tenho, eu dou, eu submeto a ele. E aí? E o próximo passo? O que acontece, então? Só que é curioso que Jesus, ele já, na vida dele, ele fez ministério em 3 anos. 3 anos de ministério integral, vamos dizer assim, né? Ele começou lá nos 12, já ensinando e tal. Mas a Bíblia narra que naqueles 3 anos foi quando ele intencionalmente começou a deixar marcas na sociedade, fazer o ministério dele de fato. E nesses 3 anos, Jesus, aonde ele passava, ele abria janelas de reino. Sabe o que você quer dizer com isso? É como se Jesus ele ia passando nos lugares e conhecendo pessoas. Vocês sabem que Jesus foi na casa das pessoas, ele comeu com pessoas, ele sentou para conversar com gente, ele andava no meio de multidões e o pessoal ficava em volta dele. Mas em todas as ocasiões, é como se Jesus ele tivesse tirado o tempo de abrir a janela do que era originalmente. É como se ele abrisse uma janela assim, ó, e falasse assim, olha como era para ser. Olha como era antes da queda. Olha como eu fiz as coisas antes. E aí, para essas pessoas, seja um paralítico, eu vou falar disso depois, seja qual for a situação que aquela pessoa estava falando, Deus deixava essas pessoas espiar. Como espiarem assim, como é que era? E ele restitui aquele negócio. Mas antes de falar dessas janelas de reino, desse impacto que Cristo fazia na nossa vida, eu preciso dar um passo atrás com você. Eu preciso pensar que esse mesmo Cristo que faz todas essas coisas, e como ele fez, cara, Jesus fala um negócio assim de tipo, o que eu fiz, obras ainda, coisas, vamos dizer assim para a gente entender, coisas ainda maiores você vai fazer. É você mesmo, Marcelo, você, Elisa, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. E esse Deus, ele começa a falar assim, eu tenho tanto poder, mas eu vou fazer uma procuração para você de amplos poderes, para que você leve o reino aonde você for, como eu levei o reino enquanto eu estive com vocês. Nessa procuração, ele começa a falar coisas do tipo... e isso é interessante também, porque eu não quero deixar de falar isso. A gente está num momento onde nós temos um crescimento de cristãos, como Winston falou, acho que na primeira, na segunda ou na terceira palestra, onde alguma coisa deveria acontecer de diferente. Essas janelas de reino, elas deveriam ser evidentes nessa cidade, que talvez seja a cidade do Brasil que tem mais evangélicos concentrados por metro quadrado. As estatísticas dizem que a nossa população hoje, projeção para 2017, deve estar em aproximadamente 210 milhões de pessoas. Num dado de 2012, ele fala que destes, talvez 208 milhões na época, destes, o número de evangélicos no Brasil aumentou 61,45% em 10 anos, segundo dados do Censo Demográfico divulgado nessa sexta-feira, que era 29/6/2012. É o último dado que se tem sobre isso, pelo Instituto Brasileiro IBGE. Em 2000, cerca de 26,2 milhões se disseram evangélicos. É gente pra dedéu. Nunca vi 26 milhões de pessoas juntas. Ou 15,4% da população. Ficou nessa média aí. Em 2010, eles passaram a ser 42,3 milhões. Vou repetir o número. 26,2, 42,3. Em 1991, o percentual de evangélicos era 9%. Em 1980, 6%.
nós somos... Não, 61 foi de aumento. 22% da população. De 6 para 22. E é curioso que Winston citou Martin Luther King na semana passada, que ele falava que o comunismo ele ainda existe, parafraseando, porque o cristianismo não está sendo cristão o bastante. Isso, eu não sei quanto a você, mas isso me arde. Isso me incomoda sobremaneira. Isso me deixa inquieta. Porque se nós temos papel nisso, por que isso não está acontecendo? E eu tendo a pensar que em 1 Coríntios... Abre aí sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 5... A gente leu esse texto semana passada, que fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Cristo ele empodera a gente para que isso aconteça, ele passa essa procuração para que você tenha amplos poderes aqui para abrir essas janelas de reino. E esse mesmo Cristo, ele reafirma o seu papel nisso, quando ele diz no versículo 18, que tudo isso, todo esse poder, toda essa transformação provém de Deus. Você está lendo já? 1 Coríntios 5, 18, 19. Oi? Não tem luz? Ah, luz, produção. Luz. Eu sinto essa dor, que eu uso letra de Bíblia de folha também. Dá para botar um pouquinho de luz na plateia? 2 Coríntios, capítulo 5, 18 a 19. Diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de reconciliação. Eu acho isso muito legal, gente. Ele nos reconciliou consigo. Tendo feito isso, nos deu o ministério, o trabalho, a tarefa, o duty, a forma de ministério de reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. É como se nesses 33 anos, e eu posso dizer que eu acredito que a obra de Cristo, ela não começou com 30 anos, ela começou muito antes. Acho que as pessoas já percebiam. Imagina brincar de pique-esconde com Cristo, gente. Com, 10 anos de idade. Já dava para sacar que o cara não estava sozinho. Porque ele sabia das coisas, ele tinha noção das coisas. Então, sempre foi evidente a diferença de Cristo, mas nele, ele reconciliou o mundo consigo e falou assim: agora vocês são aqueles que vão tirar inimigos de Deus e fazer amigos de Deus. E ele fala: porque eu estou com vocês, vocês vão fazer, porque a autoridade está em mim, vocês vão fazer. E às vezes a gente olha para essas coisas e acha legal, mas isso não gera ação, não gera resposta em nós. E para mim, é difícil pensar que talvez todas as nossas procurações sejam legítimas. Ao olhar para uma estatística como essa, num crescimento de 61% do número daqueles que se chamam pelo nome do Senhor Jesus, e olhar as poucas mudanças que acontecem no nosso mundo hoje, eu só posso questionar a legitimidade de procurações que foram emitidas a cristãos nesse país. De forma que muitos de nós temos documentos velhos, mofados. Sabe aquele documento que já está meio mole, ainda mais aqui em Manaus, que é úmido, fica aquela umidade. Você ainda consegue ler seu nome, você consegue ver que tem as margens devidas do nosso cartório. Você vê a rubrica do tabelião, você vê o selo que precisa estar lá. Mas quando você vai ver, aquele negócio está vencido. Gente, eu já tive uma procuração vencida, é muito triste. Quando você está tentando resolver coisa e não vai. E eu acredito que muitos de nós tivemos a nossa procuração de cidadão do reino emitido por um mercado negro religioso. Eu acredito que muitos de nós tivemos a nossa procuração de amplos poderes emitidos em Cristo por Deus e
estampada pelo Espírito Santo num mercado negro religioso, de forma que nada em mim evidencia esse Cristo. Nada em mim evidencia que eu posso falar em nome de Cristo. Como hoje, eu poderia falar sobre você, cidadão do reino, levando o reino, se a estatística me mostra que talvez eu não tenha uma procuração legítima? Porque se nós estivéssemos agindo como Cristo agiu, janelas de reino estariam sendo abertas. A Bíblia é meio condicional nessas coisas, infelizmente. Deus vira e mexe e fala assim, se vocês, quando vocês, à medida que vocês, aquele que está, o que não está, não. Deus faz isso a Bíblia inteira, para deixar bem claro. Tipo gente como eu, que não entendo muito bem as coisas às vezes. Aí Deus repete a mesma coisa várias vezes. Sara, se você não estiver. Sara, se eu não. Sara, se através de mim. Se você não permanecer na videira. É como se ele me martelasse com, é isso. É só essa procuração, não tem outra. Então, como que eu vou falar de cidadania de Deus hoje? Se no meio dos cidadãos de Deus nós temos filhos bastardos. Ilegítimos. Falar de atos de justiça quando os nossos atos são corruptos e mentirosos. Quando eu falo que eu represento alguém que é integridade encarnada, honestidade encarnada. É como se Jesus pudesse falar assim, prazer, meu nome é integridade. Prazer, meu nome é respeito. Prazer, meu nome é amor. Prazer, meu nome é legitimidade, meu nome é verdade, meu nome é amor. E em mim, eu pego essa procuração e falo assim, oi, tudo bem? Prazer, meu nome é verdade. E eu roubo no meu imposto de renda. Eu pego essa procuração de amplos poderes e eu vou e dirijo quando eu bebo. Eu vou e colo na minha prova. Eu já colei em prova. Não me orgulho, mas eu sou podre sem Cristo. Mas eu não posso manter essa procuração em mim se nada em mim evidencia que Ele é o meu, que eu estou no nome dEle. É como se, quando a gente submete a nossa vida a Cristo de verdade, de forma que um dia você vai chegar para Ele e vai falar assim, Jesus, olha só, até hoje eu fui um ser humano que eu brinquei com essas coisas, mas a partir de hoje, eu de verdade, eu não quero mais viver para mim. Eu não quero viver com um pé lá e um pé cá. Eu quero botar os meus 2 pés aqui e ficar em ti, que é a rocha. Que a Bíblia fala que Cristo é a rocha. Eu quero botar meu pé na rocha e ficar aqui. Quando eu faço isso, naturalmente eu começo a viver as rotinas dele, as prioridades dele, os desejos dele. Eu vou ler... Ai, desculpa, gente. Dá um sorrisinho, vai, para descontrair o ambiente. Meu coração está cheio de amor por você hoje. Mas eu queria abrir um texto com você. E esse texto eu só vou ler. Eu não vou comentar. E eu queria que você colocasse o cinto de segurança aí onde você está. Assim, faz assim, ó, tá? E fica, permanece, porque são boas novas, tá bom? Você abre comigo em 1 João. Nesse texto, João ele começa a instruir os seus leitores, a igreja, acerca das condições, dos requisitos para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabe talvez qual é a maior diferença entre uma religião e estar em Cristo? É o poder de transformação e salvação de mim mesma, de forma que hoje, antes, às vezes eu queria não mentir e eu não conseguia. Eu acordava de manhã, aí minha chefe, sei lá, pergunta, um exemplo, tá, gente? E eu mentia. E hoje que Cristo está em mim, eu tenho poder da salvação que Ele me livrou dessa natureza condicionada. É que nem uma criança de 2 anos já. Quem tem filho pequeno? Levanta a mão, por favor. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe.
Seu filho lá com 1 ano e meio, que você olhou para ele e falou assim, filhote, não bota a mão na tomada. O que o menino faz, gente? Faz aquela cara bem cínica assim, né? Tipo, não estou fazendo nada. Quem ensinou esse ser humaninho a botar a mão na tomada quando não era para botar? A gente tem uma natureza desgraçada. E o poder de salvação dessa natureza e a transformação através do poder de Deus em Cristo, pelo Espírito Santo, evidencia a legitimidade da nossa natureza em Cristo. Jesus, ele condiciona a legitimidade da nossa identidade. Ele condiciona. Condiciona quer dizer, vocês são procurados meus se... Ai, Sara, mas ele me ama. Uhum. E ele também diz que aquele que ama, obedece. E como é gostoso obedecer, gente. Como é gostoso obedecer. Se nós tivéssemos um pingo, assim, não é à toa que ele fala do grão de mostarda. Se a gente tivesse uma fezinha assim, ó, do tamanho de um trequinho, para ele só falar assim, quando você me obedece, você tem alegria. Quando você me obedece, eu te dou paz. Quando você me obedece, eu te dou completude. Quando você me obedece, as coisas acontecem. Eu já disse sim para Deus para umas coisas. Ser missionária, por exemplo, gente. Vocês veem assim, Sara, missionária. Nunca que eu queria ser missionária. Deus sabe, eu fiquei 1 ano sem falar com ele direito. E eu estou falando sério. Falei, Deus, o Senhor estragou a minha vida. Não é isso que eu quero. E ele falou, só me obedece, só me obedece, só me obedece. Sara, só me obedece. Depois a gente vê. E porque eu disse sim para ele, ele me levou para lugares que eu nunca pisaria otherwise, assim, de nenhuma outra forma. Eu comi comidas que eu jamais teria comido, eu conheci pessoas que eu jamais teria conhecido, eu senti, eu vi coisas que eu jamais teria visto. Tudo bem que eu fui lerda, demorei 1 ano para dizer assim, tá bom, fine, vamos então. E aí, ó, aqueles que estão em Cristo, eles são condicionados a certas coisas, e é exatamente isso que a gente vai ler agora em 1 João. 1 João, capítulo 1, versículo 5 a 9. Esta é a mensagem dele. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Capítulo 2, de 3 a 6, diz, sabemos que o conhecemos se... Oi? Porque não estava projetado, né? Sabemos se o conhecemos, se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos não ouvi não. E a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Não mais eu, mas Cristo vive em mim, essas coisas, sabe? Capítulo 3, de 2 a 10, ele fala, amados, agora que vocês estão em Cristo, agora que a gente fez aquela oração domingo passado, agora que eu não mais quero viver, mas eu quero deixar o Senhor liderar a minha vida, agora que é uma coisa nova e as coisas velhas já passaram, agora que somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser no futuro, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos iguais a Ele. Vou parar aqui um minutinho.
Uma vez o Winston leu um texto em Romanos 8 e falou uma parada que eu já li aquele versículo 1000 vezes e eu nunca olhei daquela forma. É algo que falava tipo isso aqui. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a eles. E o Winston falou o seguinte. Ele falou, quando nós olharmos para Cristo, no dia final, nós deveríamos nos olhar no espelho. Quando Jesus surgir das nuvens, trombetas tocarem, eu acho que vai ser muito legal isso aí. Aí aquela coisa toda acontecendo, quando eu olhar na face de Cristo, eu deveria me olhar no espelho. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, se santifica, se desfaz, se descorrompe, se limpa, se tira as coisas que não são mais da nova natureza, mas são dele. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Ele não se manifestou para me salvar e me levar para o céu. Ele se manifestou somente. Ele se manifestou para que eu me livrasse dessa maldita natureza que me condiciona ao erro. De forma que se eu tenho um vício, ele me tira desse vício no poder que ele tem, ele começa a mudar. Alguém viu aquele vídeo lá da Cracolândia, da bruxa da Cracolândia? Levanta a mão aí, deixa eu ver você. Não? Olha, quase ninguém viu, gente, que legal. Adoro, muito bom. É a história de uma mulher que era a bruxa da Cracolândia. E ela era magra como um esqueleto e um semblante ranzinzo, ela era bruxa da Cracolândia. E através da Cristolândia, que é um programa cristão de evangelização, de reintrodução à sociedade, através da libertação das drogas, essa mulher largou o crack. Vou repetir, ela largou o crack. Se uma pessoa pode largar o crack, a heroína, o que eu não posso fazer, gente? Ele fala que Jesus se manifestou para que eu fosse liberto, para que eu não mais permanecesse no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Todo aquele que está no pecado não viu a Cristo, nem o conheceu, nem tem relação com Ele, não está nele. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo. Adoro essas coisas óbvias da Bíblia, gente. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. É justamente para a gente não continuar fazendo o mal. É justamente para a gente não continuar nos nossos velhos caminhos. É para que a gente seja o espelho dele quando ele vier. Para que ele olhe para mim e se veja no espelho. Ai, gente, será que eu consigo? Eu me pergunto. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. É curioso que nos primeiros capítulos desse livro, João ele faz maior discurso sobre aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Você é pecador, sim, ele fala, quase que ralhando assim. E se você fala que você não é, você já pecou porque você está mentindo, ou chamando Deus de mentiroso. Então é blasfêmia dupla. Aí aqui ele fala assim, aquele que pratica o pecado é do diabo, não sei o que, é como se ele fala assim, aqueles que permanecem, olha a diferença. Ele fala assim, aquele que diz que não tem pecado é pecador. Aquele que permanece no pecado é do diabo, não é de Deus. O que ele está dizendo aqui é, nós somos sim pecadores. O que eu quero fazer, people, eu não faço.
E o que eu quero fazer... Não, como é que é? O que eu não faço... Entendeu, né? Aí ele está falando assim, pecador todo mundo é. Estamos together aqui, ó. Não sei o que você faz. Se você se prostitui, se você usa drogas, se você mente, se você burla um documento no trabalho, a gente está no mesmo saco. Agora ele fala assim, ok que você é pecador, mas aquele que permanece no pecado, aquele que pratica... Alguém aqui pratica esporte? Estou falando para academia 2 vezes na semana, não. Estou falando praticar esporte, entendeu? Vai, legal. Paulinho, meu querido triatleta. Quantas vezes por semana você treina? Ele falou 7 vezes. Eu vou, 3 vezes na academia. Por isso que eu não falei que eu sou atleta, entendeu? Isso é uma prática. Prática de esporte, é uma coisa que acontece dia sim, dia não, todo dia. E ele fala, aquele que pratica o pecado, que está no, não é que tem o pecado, é o que está no pecado, é do diabo. Ele não tem com Deus, porque Deus não tem pecado. Ele fala, Deus não tem pecado, logo quem está no pecado não tem Deus. Sabe esses trocadilhos? Eu acho o máximo. Que naquela época já se falava dessa forma, tem professor universitário que está usando essa técnica hoje. Eu acredito que o nosso maior desafio hoje é avaliarmos a legitimidade da nossa procuração em Cristo. Acredito. Acredito que eu preciso verificar se eu estou usando a minha procuração de forma que reflita esse novo reino. É impossível, olha para mim, é impossível levarmos o reino se o reino nunca veio a nós. Você vai falar de coisas que você nunca viu. Você vai falar de coisas que você não sabe o que é. Nós vamos. Mas ele fala, né? Depois que Deus dá este checkmate na gente, de quem você é mesmo meu? Você está comigo mesmo? Aquele que me ama, ele faz isso, não. Aí a gente fala assim, beleza, Deus, a gente aqui está contigo. Nós somos legítimos. Essa procuração, ela está no meu nome, estampada, validada, em pleno funcionamento. Ok. Aí ele começa com um papo de, então vão. Então, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, lá em Marcos. Ele começa a falar, portanto, vão, batizem essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eu vou estar com vocês. E o Lawrence falou muito bem desse negócio, que ele falou, toda a autoridade é dada a mim, Jesus fala. Portanto, porque eu estou com vocês, porque o poder dessa procuração está em mim. Ele tem o poder para que a gente vá e faça e aconteça. Aí ele ainda fala assim, quando vocês alimentarem as pessoas... Não, ele fala, não, deixa eu falar direitinho para ficar bom. Que é assim, ele fala, quando vocês alimentaram as pessoas, eu fiquei tão feliz. Quando vocês deram de beber para as pessoas, eu fiquei tão feliz, gente. Quando vocês fizeram isso, quando vocês fizeram aquilo, eu fiquei tão feliz. Aí os caras falaram assim, mas a gente não deu comida para preso, não. Para o senhor, não. A gente deu para o preso. Ele falou, mas o que vocês fizerem... Alguém sabe? A eles vocês fazem a mim. Ele começa a tirar a atenção desse amor só divino e de dedicação só a ele. Fala assim, aquele que me ama, ele ama os outros. Mesmo lá em João, num dos últimos versículos, em 1 João, e não está aí, então não se preocupa. Ele fala assim, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Cara, João era muito brabo, né? Acho que se alguém... Hoje em dia a gente fala isso no Facebook, né? Mas falar assim pro pessoal, na cara, né? Eu acho muito corajoso. Eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, o cara que está na tua frente, a carne humana na sua frente, não pode amar a Deus a quem ele não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também ao seu irmão.
Em 2 Coríntios 5, 20 a 21, esse, se você quiser, você pode abrir, que já está aí no seu 2 Coríntios, de 20 a 21, ele continua falando sobre a nova natureza, sobre, lembra aquele versículo que a gente leu, que ele nos reconciliou consigo, portanto, deu para a gente a tarefa de reconciliar outros com ele. E aí ele continua nesse versículo, ele fala, portanto, somos embaixadores de Cristo, como, olha que legal, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por meio de nós. É tipo assim, gente, é como se Deus estivesse usando você para fazer o que Cristo fazia. É isso que ele está dizendo. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus, fiquem próximos de Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. O Winston nos instruiu por 2 semanas acerca de que a salvação não é só para nós. Não é um happy place que só entra os VIPs, assim, entendeu? Os VIPs, não. É para o mundo, é para o cosmos, é para geral, é para o cara do teu trabalho que está sem esperança. É para todo mundo, entendeu? E aí ele começa, então, Cristo, a abrir essas janelas de reino, sabe? Para ensinar. Só para vocês entenderem como é, como é que funciona, eu vou ensinar vocês. E eu acho isso muito importante. Deixa eu falar uma coisa. Às vezes, a gente escuta algumas verdades e eu, por exemplo, eu escrevo algumas frases, várias citações aqui, que a gente ouviu essas 3 semanas, mas às vezes eu não tiro o tempo para absorver e aplicar, para que aquilo tome forma na minha vida. Tem umas citações, aquele Alessandro, o cara da pedagogia, psicólogo, aquele cara tá dando uns negócios no Facebook, alguém me ajuda o nome dele, ninguém sabe? Hã? É ele mesmo. Rossano, né? Rossano. Rossano fala umas coisas na internet que ele faz assim, ele é terrível, né? Só pra gente convidar ele para falar uma palestra inteira. Ele fala 5 minutos e eu fico assim, meu Deus, caramba, que legal, que legal. Putz. Aí, saí dali e fui fazer almoço, esqueci. Aquilo lá já passou para mim, já é outra coisa. Instagram, qualquer outra coisa, entendeu? Entrei no Instagram, gente, depois de 5 anos. Irrelevante, desculpa. E às vezes a gente tem dificuldade em ver na prática o que essas coisas querem dizer. E aí Jesus ele começa a mostrar isso na vida dele. Quando uma pessoa começa a caminhar com Deus, sabe o que um crente faz? Ele fala assim, filho, vai lá ler os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai aprender tudo sobre Jesus. E a gente fala essas coisas como se não tivesse a menor importância. Mas é porque nele ele já ensinou muita coisa. E Jesus ele começa a abrir essas janelas para que as pessoas entendam que a vida aqui é punk. A pista é salgada, é difícil, a gente não paga conta, a gente tem dificuldade, a gente tem que caçar para comer, a gente tem que sentir dor de parto, a gente tem câncer, é uma melecona, mas ele faz assim, ó, mas olha aqui, ó que gostoso que foi, olha que gostoso que vai ser, e ele começa a trazer essas janelas de reino para cá, para que a gente possa ver. E ele faz isso em Lucas, eu amei assim, em Lucas capítulo 4, 5, 6, 7, 9, 18, ele começa a passar por alguns lugares e algumas situações. Jesus está andando, ele está fazendo o ministério dele, está viajando, como você. Vai a Belém fechar um negócio, ia não sei aonde para comer um churrasco, ia não sei aonde para ouvir uma palestra. É exatamente assim. Jesus estava caminhando e passando e andando e cantando a canção. E aí chega um momento que ele consegue, no meio dessa trajetória, parar e ver pessoas. Como é difícil ver pessoas, gente. Uma vez eu estava aqui na igreja, e eu já contei essa história para vocês, mas eu vou contar de novo porque eu acho que é importante. E você vê que eu não vejo tanta gente assim que faz tempo, ó. E há muito tempo eu não tenho um encontro tão marcante com pessoas. Saí daqui... Ai, não devia ter falado que era aqui, né? Porque daí vocês vão ficar imaginando quem é, né? Não me imagina não, tá? Saí daqui e eu passei por alguém. E no meu coração, assim, ó, ficou uma voz assim, vai lá e ora por aquela pessoa, vai lá e... Sara, mas é o quê? Uma voz? Não sei. É o seu coração batendo? Não sei, eu sei que é alguma coisa dentro de mim aqui, ó, falava, Sara, vai lá e ora por aquela pessoa. E eu estava num domingo que eu estava muito... Eu poderia ter saído
pela rota de fuga, para ir embora para casa. E eu me lembro de andar e eu falei, ai Deus, não vou não. E eu andar, ai não vou não. E Deus falou, vai. E eu fui lá. Porque, sabe, um elefante incomoda muita gente assim no seu ouvido. E eu falei, moça, eu estou muito cansada. Eu estava indo para casa. E Deus falou para eu vir aqui orar por você. E essa mulher começou a chorar, falando que ela teve um problema muito sério na casa dela de manhã, me explicou a situação e tal. Eu falei, eu posso? Aí eu falei para ela assim, eu não sei quem você é e eu não sei que religião você tem, mas se Deus, no jeito cansada que eu estou hoje, Ele me parou para vir aqui falar com você, é porque eu acho que Ele está interessado nessa situação. E eu só te encorajo a convidá-lo a passar por isso junto com você. Posso orar? Posso orar, orei. Ai, Sara, que especial, você é especial. Não! Eu só estava tão cansada, eu acho que a minha carne estava morta e eu consegui ouvir Deus. E Cristo, Ele fazia isso o tempo todo. Era tipo assim, estou passando, calma aí, vem cá você. E aí, lá em Lucas, ele abre uma janela de reino, por exemplo, ao atormentado por demônios. Aonde ele pôde ver a vida sem opressão e sem loucura, porque Cristo passou por ali. Ele passa pela sogra de Pedro. Sogra de Pedro? Ninguém entendeu a piada, né? Desculpa. Livrando aquela mulher da inquietação e das debilidades, porque nunca foi para ser assim. Deus não criou a gente com dor de cabeça. Não acho que Adão e Eva, antes da queda, tinham enxaqueca, gente. E Ele abre uma janela de libertação. Agora, olha aqui ó, como é que era originalmente. Ele cura um leproso, livrando aquele cara do repúdio daquele lugar. Ele passa por um paralítico, livrando aquele homem de uma paralisia não só física, mas de forma que daquele momento em diante aquele cara pôde andar com Deus, em liberdade. Ele passa e ressuscita a viúva, por exemplo, no capítulo 7 de Lucas, trazendo aquela mulher não só de volta à vida, mas de volta a uma vida abundante com ele, de forma que agora ela nunca mais vai poder negar que ela viu Deus, porque ele passou por ali. E ele abriu uma janela, não foi uma janela, não, acho que quando traz de volta para a morte é tipo uma porta gigante, entendeu? Porque Cristo passou por um endemoniado que estava com uma legião de demônios. Aquele homem conheceu decência e sanidade novamente, porque o reino desceu até ele ali. Não foi na glória, foi ali. Quando aquela mulher do fluxo de sangue se encontra com Jesus e o reino chega a ela na saúde, sim, mas também na sua identidade. Jesus, naquele encontro com aquela mulher de sangue, ele deu uma nova identidade para aquela mulher, porque ele passou. Passou. Jesus estava passando. E a mulher o tocou. E a vida dela inteira foi transformada por causa de um encontro. Lembra que eu falei que ele falou que obras ainda maiores faríamos? Vocês são o meu plano, vocês são agentes de reconciliação. Cristo foi, portanto, agora são vocês. Cristo deposita valores de reino na sociedade dele. É como se em tudo que ele fazia, em toda a sua conduta, ele depositava valor de reino. Ele fala assim, ó, eu sei que aqui vocês fazem as coisas assim, mas no reino era assim, ó. Eu sei que aqui vocês tratam de doença assim, mas no reino era assim, ó. Eu sei que aqui vocês obedecem esses caras aí, mas no reino é ele lá, ó, aquele que ama. Ele faz isso o tempo todo. Aqui é assim, mas olha o reino, olha aqui, ó. E não é olha, não. É assim, ó, reino em vocês, janela para o leproso, janela para o paralítico. Eu estou trazendo o reino a vocês. E o curioso é que Jesus, ele convida a gente para fazer isso hoje. Quando ele fala essas coisas, portanto vão, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Deem de comer como vocês dariam a mim, recebam pessoas como vocês me receberiam. Quando ele fala essas coisas, ele está convidando você para fazer parte desses milagres, entende? E isso é muito legal. Eu imagino Pedro, quando saiu daquele barco, eu trabalho com ribeirinho, né? Às vezes eu piso na água, só para ver, né? Vai que hoje eu posso. Mas Jesus não me dá essa moral, que ele sabe que eu não ia ser sábia com essa informação. Mas ele diz que a gente pode.
Essa procuração, ela tem amplos poderes para que você faça. Tem uma passagem da multiplicação de pães, ela acontece lá em Marcos 6, Mateus 14, por ali. Jesus, ele está num dilema, e vocês conhecem muito bem essa passagem, provavelmente, aonde tem uma multidão de 5.000 homens. 10 para meio-dia, eu falei, ai, credo. Vocês estão vendo ali uma multidão de homens na frente de Jesus, e os discípulos chegam e falam assim, vamos mandar esse povo embora, porque eles estão com fome e a gente não tem comida. Jesus manda 5.000 homens, quer dizer provavelmente umas 10.000 pessoas, 15.000, porque não conta nem mulher, nem criança, então era um pessoal grande, assim. E aí os discípulos falam, Jesus, vamos mandar esse povo embora, porque eu não tenho nada para dar. A gente não tem nada. Aí ninguém... Imagina Jesus assim, ninguém tem nada, não é possível. Aí iam falar assim, eu tenho 2 denários aqui, que era tipo 20 reais. Para 5.000, 15.000, nada. Aí procuraram, acharam um curuminzinho lá com um pouquinho de pão e peixe, falaram, tem esse moleque aqui. O moleque nem se voluntariou. Eu acredito que eles chegaram lá e falaram, esse aqui tem pão e peixe, Aí Jesus fala, olha aí, tá vendo como vocês têm alguma coisa? Aí ele vai, pega isso e levanta aos céus e abençoa. Vocês lembram disso? Lembra? E aí Jesus vai, levanta aos céus e ele abençoa o alimento. Tão somente, ele abençoa o alimento. Fala, Senhor, obrigada por essa multidão de pães e por esse monte de peixe. Em nome de mim, amém, né? Não sei como é que Jesus orava essas coisas, mas tudo bem. Aí ele vai, pega 12 cestas e coloca 12 cestos nas mãos dos discípulos. E esses caras partem para a multidão. E eles começam aqui, um pão para você, um peixe para você. Um pão para você, um peixe para você. E eu imagino a cara de Pedro, Tiago, João, aqueles caras falando assim, meu Deus, mas isso aqui não vai acabar não? E não acaba, e não acaba, e não acaba. Todas as pessoas comeram e sobraram cestos de comida. Vocês compreendem que Jesus poderia ter falado, haja pão, e cairia pão, de todos os tipos, low carb, baguete, o que eles quisessem, entendeu? Para o pessoal da low carb poder comer também, né, gente? Ele poderia ter falado, houve peixe, haja peixe, Deus, Jesus é Deus. O verbo de Cristo tem poder. Não é à toa que ele falava cura e curava, levanta, levantava. Ele poderia falar pão e Deus mandaria pão. Mas alguma coisa me diz que Deus escolhe envolver a gente no seu milagre. Ele escolhe. É tipo assim, eu vou dar uma moral para vocês, vai. Porque agora eu estou indo embora, né? Então é melhor vocês começarem a fazer, porque eu não vou estar aqui, não. É uma escolha de Deus que nós sejamos agentes de reconciliação. Ele não tem um plano B, ele não tem um escape, ele não vai descer em coluna de fogo, ele não vai mandar tempestade de sapo, ele não vai fazer essas coisas. Ele vai descer fogo em você, para que o fogo em você aqueça o seu coração para amar o outro. E eu não estou falando de fogo sobrenatural, estou falando de quentura mesmo, assim. Deus aquecendo a nossa vida para que a gente sinta pelo outro. O meu mantra no último ano, e o Magno sabe disso, é Deus me ajuda a mais pessoas. 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 Me ajuda a mais pessoas. Quanto mais eu convivo com pessoas, menos eu, às vezes, tenho paciência, menos às vezes eu gosto, mas me ajuda a mais pessoas. Porque só então eu vou me importar o bastante para abrir essa janela para um ser humano que está com a cara na tela. Porque até o ser humano tirar a cara da tela para me olhar, eu já fechei a janela e fui comer. Mas eu vou lá. Só que eu, Sara, por mim, é porque vocês não me conhecem. Eu tenho carinha de boazinha, mas eu sou muito ruim. E eu fico assim, Deus me dá amor, Deus me transforma, Deus me faz como o Senhor é, para eu poder me importar para isso. Tem uma banda nos Estados Unidos que chama Casting Crowns. Eles fizeram uma música que chama If We Are the Body. É tipo, se nós somos o corpo. E eles cantam assim, se nós somos o corpo, por que os braços dele
não alcançam as pessoas? Por que as mãos dele não estão curando pessoas? Se nós somos o corpo, por que as palavras dele não estão ensinando pessoas? Por que os pés dele não estão indo a lugar nenhum? Por que o amor dele não está sendo mostrado, está mostrando que tem uma saída para as pessoas? E tem uma saída. Jesus é a saída. Nós somos suas mãos. Nós somos seus pés. Nós somos seu corpo, diz a música. John Maxwell, uma vez, ele escreve num livro de... acho que é Facing the Giants, Encarando os Gigantes. Ele fala que, às vezes, a gente, nessas situações, a gente fala assim, mas Deus, o Senhor não me conhece, eu não faço sopa. Deus, eu não falo com pessoas, eu sou muito tímida. Deus, eu não isso. Deus, eu não aquilo. Deus, eu não aquilo outro. E John Maxwell fala assim, imaginem se Noé falasse, Deus, eu não faço barco não, desculpa aí. Imagina se Moisés falasse, eu não abro rios, não. Olha, eu queria muito, mas não é minha praia. Obrigada. Até a próxima. E ele continua narrando vários profetas do Antigo Testamento, até que ele fala, imagina se Maria falasse para Jesus, pare virgem não é o meu lance. Obrigada. Imagina se Paulo falasse, gentios, no way. Obrigada, tchau. Imagina se Cristo tivesse falado, eu não morro em cruzes. E sim, essa pergunta é para você. Se eu tenho procuração, por que eu não estou fazendo? Que vida confortável, maldita que nós vivemos nesse tempo. Que não é para você viver bem, é para que outros... As bênçãos que você tem não é para você viver bem, é para que outros vivam também. Você também pode viver bem, mas é para os outros também. Eu gosto muito de pensar em Deus olhando para a Terra. De forma... vocês conhecem o Google Earth, né? Todo mundo já brincou. Quem brincou com o Google Earth alguma vez ou viu? Show. Eu vou passar aqui na tela também, para quem não viu ver. O Google Earth foi uma ferramenta fenomenal de você, através dos satélites, o Google consegue ver a Terra, o que me assusta tremendamente. O Magno tem uma história que numa foto do Google lá da rua dele aparece a vizinha que vigia o bairro. Sabe aquela vizinha que vigia o bairro? E eu imagino Deus olhando para a terra. E meio que vendo todo mundo, sabe? Vendo você, Davi, Flávio, Derek, Adriana, Paulo, Natália, Joana, Lícia, quem for. Ele vê aonde você está. E aí esse Deus, ele também vê todas as necessidades do mundo. Ele consegue ver o cara que está do lado da Torre Eiffel morrendo de fome. Ele consegue ver o cara que está se drogando em Nova York e está assim à beira do suicídio, que precisa de intervenção. Ele consegue ver as meninas que estão sendo estupradas pelo Estado Islâmico. Ele consegue ver o cara da favela que está sem R$1 para comprar uma farinha. Ele consegue ver todas essas coisas. E ao passo que ele vê essas coisas, ele consegue ver você. Ele encontra um procurado. Você lembra aquela procuração? Um procurado legítimo, assim, ó, com amplos poderes. Ele fala, opa, tem um procurado meu aqui, vem cá. Aí ele, sabe aquele PIN do Google, assim, ó? Ele pega o bonequinho do PIN, você, assim, ó. Aí coloca do lado daquela pessoa ali, ó. E ele fala, dá comida. Ai, Deus, mas eu vou salvar vidas para Jesus. Dá comida, estou mandando dar comida. É comida que precisa. Ai, pelo amor de Deus, tem pessoas, deixa eu falar uma coisa para você. Tem pessoas que estão no quarto delas sendo comidas por dúvidas na cabeça dela que ela não consegue resolver. De quem ela é,
Por que ela existe? Para que ela está aqui nesse mundo? E Deus está assim, quem está mais perto daquela pessoa? Alessandra, vai lá, conversa com ela, fala para ela que eu tenho um propósito para a vida dela. Vai lá. Procurada minha. Faz sentido para você? Faz assim, ó, só para saber. Meu Deus, isso para mim é revelação. Deus está acionando pessoas a serviço do reino nesse grande Google Earth. Sabe qual é a nossa tarefa? Ouvir. E quando você ouvir a Deus, obedeça. A adoração vai cantar uma música agora que fala sobre Deus tomando o lugar dele nessa terra. E eu gosto muito dessa música. E hoje a gente vai cantar ela junto, como talvez um brado de esperança, de Deus, por favor, através de mim. Talvez você tenha que cantar primeiro, toma o teu lugar em mim, né? E é sério. Mas as soluções de Brasília estão aqui. As soluções para acabar com o Bolsa Família, para que as pessoas tenham uma vida mais sustentável e autônoma, com emprego, com dignidade, sem limitá-las ao que eu quero te pagar, mas para que elas realizem o que elas quiserem, está aqui. As soluções para o SUS estão aqui. As soluções para o trânsito de Manaus estão aqui. A solução para o doente está aqui. A solução para as pessoas que estão tentando um futuro melhor para a família, querem fazer uma faculdade e não tem como fazer, está aqui. Se tão somente eu ouvir e tiver coragem para obedecer. Vamos cantar. Estamos reunidos para adorar ao único que é digno exaltar, entronizado nos louvores do teu povo. Toma o teu lugar na minha vida, toma o teu lugar na minha família, toma o teu lugar, Rei da glória, reina. Toma o teu lugar nesta cidade, toma o teu lugar nesta nação, toma o teu lugar, Rei da glória, reina. Estamos reunidos para adorar ao único que é digno exaltar, entronizado nos louvores do teu povo. Reina, reina, toma o teu lugar na minha vida, toma o teu lugar na minha família, toma o teu lugar, Rei da glória, reina. Toma o teu lugar nesta cidade, toma o teu lugar nesta
nesta nação, toma o teu lugar, Rei da glória, reina. Levantai, ó portais, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Levantai, ó portais, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, Jesus. Para que entre o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, Jesus. Toma o teu lugar na minha vida, toma o teu lugar na minha família, toma o teu lugar, Rei da glória, reina. Toma o teu lugar nesta cidade, toma o teu lugar nesta nação.